Seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós estamos na quarta-feira santa, na semana maior, que é a Semana Santa. Gostaria que você, nesse momento, fizesse a sua oração e escutasse esse vídeo. O Tríduo Pascal são 3 dias em uma celebração única. Você vai para a missa à noite da Quinta-feira Santa. Ao término da celebração, o padre não vai dar bênção final. O Santíssimo vai ser levado para um lugar reservado e lá as pessoas ficarão em adoração até certo momento. E a liturgia diz: todos se retiram em silêncio, porque Jesus vai para o Horto das Oliveiras. Quando termina a ceia pascal, ele vai para o Horto das Oliveiras agonizar. Começa ali o sofrimento de Jesus. Na Sexta-feira Santa, entraremos na igreja em silêncio e a celebração começa em silêncio, sem o Em Nome do Pai. O sacerdote entra em silêncio, sem canto, sem nada, e se prostra diante do altar. Quando ele se levanta, já é para rezar o Oremos. Reza o Oremos e começam as leituras. Quando terminar a celebração da cruz, que não é missa, na Sexta-feira Santa não tem missa em lugar nenhum, tudo termina em silêncio, sem bênção. Todo mundo vai para casa em silêncio. Na noite do sábado, todo mundo volta para a igreja, será acendida uma pequena fogueira. Naquela fogueira irão acender o Círio Pascal, que entrará na igreja com as luzes apagadas. É um ritual muito bonito. A igreja é linda, é maravilhosa. O Círio entrará com as luzes apagadas, todo mundo de vela acesa, até se cantar o Aleluia. E aí no final daquela celebração será dada a bênção final. Então é uma solenidade que começa na quinta, só vai acabar no sábado, à noite. O cristão católico é convidado aí nos 3 dias. Obrigação do cristão. Irmãos e irmãs, ficou bem claro na explicação do Padre Gabriel, né? O Evangelho de hoje, Mateus 26, de 14 a 25. Naquele tempo, um dos 12 discípulos, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os sumos sacerdotes e disse: "O que me dareis se vos entregar Jesus?" Combinaram, então, 30 moedas de prata. E daí em diante, Judas procurava uma oportunidade para entregar Jesus. No primeiro dia da festa dos ázimos, os discípulos aproximaram-se de Jesus e perguntaram: "Onde queres que façamos os preparativos para comer a Páscoa?" Jesus respondeu: "Ide à cidade, procurai certo homem e dizei-lhe: o mestre manda dizer: o meu tempo está próximo. Vou celebrar a Páscoa em tua casa, junto com meus discípulos." Os discípulos disseram como Jesus mandou e prepararam a Páscoa. Ao cair da tarde, Jesus pôs na mesa com os 12 discípulos. Enquanto comiam, Jesus disse: em verdade te digo, um de vós vai me trair." Eles ficaram muito tristes e, um por um, começaram a lhes perguntar: "Senhor, será que sou eu?" Jesus respondeu: "Quem vai me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. O Filho do Homem vai morrer, conforme diz a Escritura a respeito dele. Contudo, ai daquele que traiu o Filho do Homem. Seria melhor que nunca tivesse nascido." Então Judas, o traidor, perguntou: "Mestre, serei eu?" Jesus lhe respondeu: "Tu o disses, palavra da salvação. Glória a vós, Senhor." Meus irmãos, o Evangelho de ontem também falou da traição, né, de Judas. E aqui Jesus diz assim: quem me trair é aquele que comigo põe a mão no prato. Ali era Judas, mas hoje tem muitos que traem Jesus, que colocam a mão no prato. E olha só o que vai dizer, né? Ai daquele que trair o Filho do Homem.
Naquele tempo foi Judas. Hoje pode ser eu, pode ser você. Ai daquele, né? Ai daquele que trair o Filho do Homem. Judas, meus irmãos, minhas irmãs, ele ficou conhecido como símbolo da traição, né? Com, assim dizemos, ele é o Judas, pois está nos traindo. Não é assim quando você tem um relacionamento com uma moça, com um rapaz, e aí trai, fala assim, ele é o Judas. Ou até mesmo uma traição, não de adultério, mas uma traição de um negócio, a pessoa logo vai falar assim, esse é o Judas, né? Então ele é o símbolo da traição. Entendeu? E Jesus até tentou evitar que Judas seguisse com o seu plano covarde de trair. Ele poderia dizer, Judas, poderia procurar ajuda. Pedro, você é o mais velho, eu tenho uma facilidade por dinheiro. A minha fraqueza é essa. Ou até mesmo, meus irmãos, Maria caminhava com eles. Judas chegasse para Maria, Maria, me ajuda. Eu não consigo ver dinheiro. Me ajuda nessa situação. Então, Jesus até tentou evitar que Judas seguisse o seu plano covarde de trair. Mas isso foi em vão, meu irmão, minha irmã. Logo que Jesus lhe deu o pão molhado no molho, o demônio se apoderou de Judas e este foi entregar Jesus aos soldados por 30 moedas. Meus irmãos, minhas irmãs, o mundo não gosta de traidores. A pessoa sempre vai ser lembrada por uma traição. Seja no casamento, seja numa empresa, seja num dos negócios, seja na política. O mundo não gosta de traição. Todos nós repudiamos o que de uma hora para outra começa a nos trair. Assim como Judas escolheu o dinheiro, nós também podemos escolher seguir o nosso egoísmo e o próprio dinheiro em vez de seguir Jesus. Isso é muito sério, meus irmãos, minhas irmãs. É triste pensar que cada um de nós, que dentro de cada um de nós, existe um santo e um traidor. Não estou dizendo, vizinho, você que está me assistindo, é triste que dentro de mim existe um santo, mas também pode existir um traidor. E assim você também. Isso porque temos dentro de nós duas forças, uma para nos chamar para praticar o bem e outra que nos arrasta para o mal, meus irmãos e minhas irmãs. Então, como diz aquela música, né? Uma guerra invisível acontece em mim, homem velho, homem novo, querendo vencer, batalha de morte. E para vencer as nossas tendências, né? A tendência de praticar o mal, nós precisamos rezar muito. Como Jesus diz no Evangelho, vigiai e orai. O espírito está preparado, mas a carne é fraca. Disse Jesus para que não sejamos traidores, para que não pecamos. Ai daquele que me trair, disse Jesus, meus irmãos, essa palavra é muito forte. Nós somos fracos e podemos cair em qualquer momento. Por isso precisamos estar nos revestidos pelo poder do Altíssimo. A palavra de Deus, a Eucaristia, a confissão, o Santo Terço, o Santo Rosário, né? Então, meus irmãos, olha só que coisa de Deus. O beija-flor entrou aqui dentro que está pedindo água, né? Então, meus irmãos, depois eu te dou, meu filho. Papai vai fazer aqui, depois vai te dar.
Isso é obra de Deus, né? Então, meus irmãos, infelizmente pode acontecer que a mulher ou o homem de Deus que hoje vive a graça santificante, pode vir a cair em pecado grave e se esquecer completamente de Deus. Nunca a gente diz que a gente nunca vai trair. Pode acontecer. Por isso é preciso, meus irmãos, para que isso não aconteça, estar vigilante, evitar certos tipos de bate-papo na madrugada, no WhatsApp, com quem não é o seu marido, com quem não é a sua esposa. Então, meus irmãos, infelizmente pode acontecer isso. Pode vir cair em pecado grave e se esquecer completamente de Deus. Por isso, Jesus recomendou, vigiai e orai. A oração nos fortalece contra as investidas do demônio. O próprio Paulo superou essa fase, venceu o pecado e continuou o seu trabalho sob o olhar de Deus. Assim também devemos fazer todos nós. Muitas vezes nós pecamos por causa das nossas amizades, sabia disso? Por influência dos nossos amigos. E isso acontece principalmente na nossa juventude, para não passar por bobinhos. Os jovens seguem a orientação dos outros jovens e pecam. Rezemos pelos nossos jovens, mas também os adultos. Às vezes, meus irmãos, o cara vive bem lá com a esposa ou vice-versa com o marido. Os colegas de trabalho falam: você é mandado pela sua mulher, você é mandado pelo seu marido, o mundo hoje é outro, e vai se deixando envolver por esses tipos de amizade. Jesus instruiu os discípulos, meus irmãos, no que eles iriam dizer ao dono da casa, escolhido para receber o Mestre com seus discípulos, para celebrar a Páscoa. O Mestre manda dizer: o tempo está próximo. Vamos celebrar a Páscoa em tua casa. O tempo está próximo. Vamos celebrar a Páscoa na minha e na sua casa. Jesus quer celebrar a Páscoa na sua casa, em sua companhia e na companhia dos seus familiares. Ele não só quer passar a Páscoa na sua casa, como também quer permanecer nela por tempo indeterminado. E nada melhor que viver do lado do Filho de Deus. Páscoa é a passagem da vida de pecado para a vida no estado de graça. Deste modo, Páscoa é mudança de vida, é conversão, é voltar aos braços do Pai, como diz esse quadro aqui, no qual está sempre nos esperando para nos abraçar. Páscoa é a passagem do pecado para a vida em estado de graça. É a passagem da morte para a vida. E com Jesus foi assim. Ele permitiu que o matasse, porém, ele não permaneceu morto. Ele voltou a viver. Que Deus abençoe a sua vida. Que Deus abençoe as provações que você está vivendo no dia de hoje. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Não deixe de participar da missa hoje na sua comunidade, na sua cidade. Amém?